Imagine acordar em uma manhã tranquila de dezembro, navegando pelo Oceano Atlântico, quando você avista ao longe um navio à deriva. Então você se aproxima, sobe a bordo e encontra o navio completamente abandonado. A mesa está posta para o café da manhã, roupas estão penduradas para secar, o carregamento está intacto, mas não há uma única alma viva a bordo. Esse não é o roteiro de um filme de terror. Isso realmente aconteceu em 1872 e até hoje permanece como um dos maiores mistérios marítimos da história. Bem-vindos ao enigma do Mary Celeste. No dia 7 de novembro de 1872, o bergantim Mary Celeste partiu do porto de Nova York rumo a Gênova, na Itália. A bordo estava o capitão Benjamin Briggs, um comandante experiente e respeitado, conhecido por sua competência e religiosidade. Com ele viajavam sua esposa Sarah, a filha de 2 anos Sofia, e uma tripulação composta de 7 homens muito experientes. Qual era o carregamento? Mais de 1.700 barris de álcool comercial. Um carregamento muito valioso, mas nada fora do comum para a época. Tudo parecia perfeitamente normal. O clima estava favorável, o navio estava em excelentes condições e o capitão Briggs havia deixado cartas confiantes para sua família, dizendo que esperava uma viagem tranquila. Nas suas últimas palavras registradas, ele demonstrava otimismo e calma. Mas algo aconteceu, algo que faria o Mary Celeste entrar para a história pelos motivos mais sombrios possíveis. Quase um mês depois, no dia 4 de dezembro de 1872, o capitão David Morehouse, comandante do bergantim Dei Gratia, avistou um navio navegando de forma errática entre Portugal e os Açores. Algo estava claramente errado. Morehouse conhecia aquele navio e conhecia o seu capitão. Era o Mary Celeste, que havia partido de Nova York apenas alguns dias antes do Dei Gratia. Ele tentou fazer contato por sinais. Nenhuma resposta. Aproximou-se mais. Nenhum sinal de vida. Finalmente, Morehouse enviou seu primeiro imediato, Oliver Deveau, com 2 marinheiros para investigar. O que encontraram a bordo deixou todos perplexos. O navio estava completamente deserto, mas não havia sinais de luta, não havia sangue, não havia indicação de pirataria ou qualquer tipo de violência. As cabines estavam organizadas, roupas infantis estavam penduradas. O diário de bordo estava aberto com a última entrada datada de 25 de novembro, 9 dias antes da descoberta. Mais estranho ainda, havia comida e água suficientes para 6 meses. Os pertences pessoais da tripulação estavam todos ali, incluindo cachimbos e até dinheiro. Quem abandona um navio não levando nada? O carregamento de álcool estava praticamente intacto. Apenas um detalhe chamou atenção: 9 dos barris estavam vazios. Havia ainda uma coisa fundamental faltando: o bote salva-vidas. A tripulação havia claramente abandonado o navio, mas por qual motivo? Desde aquele dia fatídico, dezenas de teorias surgiram tentando explicar o que havia acontecido com as 10 pessoas a bordo do Mary Celeste. A teoria do motim e assassinato foi uma das primeiras. Será que a tripulação se revoltou por algum motivo, matou o capitão e sua família e fugiu? O problema é que não havia absolutamente nenhum sinal de violência, nenhum sangue, nenhuma marca de luta, absolutamente nada quebrado. E por que deixariam todos os pertences valiosos para trás? Foram piratas? Novamente, o carregamento valioso estava intacto. Piratas não deixam dinheiro e mercadorias para trás. Essa teoria simplesmente não faz sentido. Será que foi uma tempestade violenta, então? Os registros meteorológicos da época mostram que, embora houvesse mau tempo, não havia nada catastrófico suficiente para fazer uma tripulação experiente abandonar um navio perfeitamente navegável. Além disso, o navio estava em condições relativamente boas quando foi encontrado. Aqui fica interessante. Existe uma teoria mais plausível, e ela envolve aqueles 9 barris vazios de álcool. Alguns especialistas acreditam que pode ter havido uma explosão de vapores de álcool. O álcool comercial que o navio transportava era altamente volátil. Se alguns barris vazaram e os vapores se acumularam no porão, qualquer faísca poderia causar uma explosão, ou pelo menos fazer parecer que uma explosão estava prestes a acontecer. Imagina a cena. Você é capitão do navio, está com sua esposa e filha pequena a bordo. De repente há uma explosão súbita de vapores no porão. As escotilhas são arrancadas pela pressão. Você tem segundos para decidir. O navio está carregado com substâncias inflamáveis. Você ordena que todos entrem no bote salva-vidas imediatamente, esperando voltar quando perceber que o navio não vai explodir de verdade. Mas algo dá errado. Talvez a corda que prendia o bote ao navio tenha se rompido, talvez uma onda repentina afaste o pequeno bote, e de repente você está à deriva no Atlântico.
vendo seu navio se afastar lentamente, enquanto você e as outras 9 pessoas estão em um bote frágil em mar aberto. Essa teoria explicaria por que tudo foi deixado para trás, porque não há sinais de violência e porque a última entrada no diário menciona a ilha de Santa Maria nos Açores. Eles estavam próximos à terra, o que tornaria o abandono temporário mais razoável. Mas também existe a teoria do desastre natural. Alguns pesquisadores sugeriram que uma tromba d'água ou um fenômeno raro chamado terremoto submarino poderia ter assustado tanto a tripulação que eles abandonaram o navio em pânico. Há até teorias sobre algas tóxicas ou gases vulcânicos que poderiam ter causado alucinações ou pânico. E claro, não podemos esquecer das teorias mais exóticas, digamos. Há quem fale em monstros marinhos, Triângulo das Bermudas, embora o navio estivesse bem longe dali, e até mesmo abduções alienígenas. Mas vamos nos ater aos fatos, ok? A história do Mary Celeste não termina com sua descoberta. Houve um longo e controverso julgamento de salvamento em Gibraltar. O advogado-geral britânico, Frederick Solly Flood, estava convencido de que havia algo criminoso por trás do desaparecimento. Ele suspeitava que o capitão Morehouse e a sua tripulação haviam conspirado com os tripulantes do Mary Celeste para criar uma farsa e lucrar com o dinheiro do salvamento. A investigação foi minuciosa. Analisaram cada centímetro do navio procurando por sinais de violência. Encontraram manchas que pareciam sangue, mas nunca foi confirmado. Encontraram marcas de cortes no corrimão, mas não havia contexto para explicá-las. No final, não havia evidências suficientes de crime. O tribunal concedeu ao Dei Gratia o direito de salvamento, mas apenas uma fração do que normalmente seria pago. A decisão deixava claro que as autoridades tinham suas suspeitas, mas não podiam provar absolutamente nada. O Mary Celeste voltou a navegar sob novos proprietários, mas sua reputação estava completamente arruinada. Marinheiros supersticiosos consideravam o navio amaldiçoado. Ele mudou de mão várias vezes, sempre com prejuízo, até que em 1885 foi encalhado propositalmente em um recife lá no Haiti, em uma tentativa frustrada de fraude de seguro. Então, o que realmente aconteceu com as 10 almas a bordo do Mary Celeste? A verdade honesta? Provavelmente nunca saberemos com certeza. Os corpos do capitão Briggs, sua esposa Sarah, sua filha Sofia e os 7 tripulantes nunca foram encontrados. Nenhum destroço do bote salva-vidas jamais apareceu. A teoria mais aceita hoje pela maioria dos especialistas marítimos é a explosão de vapores de álcool, seguida de um abandono em pânico. Ela explica a maioria das evidências: o carregamento intacto, a falta de sinais de violência, os barris vazios, a ausência do bote salva-vidas e a última posição registrada próxima aos Açores. Mas mesmo essa teoria tem suas falhas. Por que um capitão tão experiente como Briggs abandonaria um navio perfeitamente navegável? Por que não há registros de uma explosão no diário? E por que, se foi um abandono temporário, não havia uma corda amarrada ao navio para garantir que poderiam voltar? O Mary Celeste nos lembra de algo fundamental. O oceano guarda muito bem seus segredos.